E eu sempre trouxe a arte como meio de coletividade, como meio de acolhimento, né, como meio de relações, né, de criar relações também e fortalecer as relações já construídas, porque eu acredito que a arte é isso, né, ela fortalece os laços, né, e a cultura afro-brasileira, no geral, ela tem esse lugar, né, desse acolhimento, desse estar junto, desse fazer junto, desse manifestar junto, mas também dançar e festejar também junto, né. Então eu gosto muito de fortalecer e falar muito sobre isso, que a cultura afro-brasileira, ela é resistência. A gente surge aqui na Zona Leste, como o Bataqueri no caso, né, como um grupo artístico, mas com essa ideia de falar, né, através do canto, através da percussão, através da capoeira, através da dança, falar o nosso sentimento, falar o que nós, né, pensamos, né, quanto movimento político, movimento cultural. A importância do hip hop na minha vida, ela é essencial, né? Assim, eu comecei a gostar de política por causa do hip hop. Então, era criança ainda, passando aí para a fase da adolescência, e aí eu comecei a ouvir o rap, comecei a ouvir o hip hop. Não podia sair muito de casa, né? Que é aqueles cuidados que os pais têm com a cidade, né? O perigo enquanto criança e tal. Mas aí eu pulava alguns muros já nessa época, no sentido de que, para saber o que estava acontecendo nos rolês, né? E aí eu comecei a participar, a entender o que era aquilo, né? Ouvindo rap, ouvindo as músicas. E aí eu comecei a perceber que aquilo que aquele pessoal falava, aquele grupo falava, eu começava a me reconhecer naquela fala. Entender que eu estava vivenciando aquelas coisas ali. Eu entro na graduação em História, né, e começo a militar depois do ano de 2003, 2004, num movimento cultural e ambiental chamado Cabo Sul, né, que fica em Guarulhos, né, próximo da Zona Norte de São Paulo, mas aliás do Tucuruvi ainda vai-se mais uma hora, e lá, trabalhando no movimento, etc., a distância da minha casa para lá, né, levava mais de 2 horas e meia para chegar, mas era sempre muito gratificante, tenho meus amigos de lá até hoje, porém eu percebi que na minha proximidade também havia movimentos de luta e movimentos de cultura. Existem iniciativas na cidade inteira, né, que precisaria se juntar, né, para a gente recontar o que foram a história dos sem vozes, né, do sem voz, né? Das pessoas sem voz, das pessoas invisibilizadas, né? As pessoas que vivem nos territórios, tanto as pessoas como os movimentos que atuam nas periferias hoje são invisibilizadas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então a gente resolveu contar nossa própria história, né? A periferia vem recontando a sua própria história hoje e juntar esses territórios de memória em grandes encontros para pautar política pública, né? Para que a gente tenha um museu como na Maré, né? A gente tem museus, espaços de memória em cada território, isso é fundamental para a gente recontar o que foi nosso futebol de várzea, o que foram nossas brincadeiras, né? Quais eram as brincadeiras que brincávamos no passado, que não são brincadas hoje. Recontar a história dos nossos mestres e mestras, né? Trouxeram conhecimento lá dos nossos imigrantes, dos nossos migrantes, né? Que construíram esse território. É uma coisa que a gente vem falando com todas as atividades que a gente vem fazendo com as crianças aí. A gente está buscando esse resgate histórico, que é uma história de humanizar mais todo o processo que a gente está passando, né, hoje em dia. Só o futebol não vai resolver, não discute nada, né? Então a gente precisa trazer um resgate histórico do que já aconteceu aqui, para essa molecada que está começando a jogar bola, a conhecer como a gente chegou até aqui, né? A mesma coisa com a capoeira, a mesma coisa com o samba, com várias atividades que a gente faz. Hoje em dia a gente está buscando mais resgate histórico para falar de todo o processo, para as pessoas conhecerem mesmo e estarem mais pertencentes ao lugar.
praça, pra mim, é minha família, porque é a minha família mesmo. Aqui foi onde que eu tive os meus melhores momentos e os meus piores momentos, onde que eu perdi pessoas, que eu ganhei pessoas e que aconteceu tudo o que a gente queria e também que não queria. Tem pessoas que a gente ama, que eu tenho como filho, que não está aqui, mas está bem, está lá. Tem pessoas que já não está mais, que está lá em cima. E tem esses eventos que a gente trabalha, tem o futebol, tem a nossa escolinha, tem tudo aqui, assim. A gente luta, é uma luta diária para conseguir. Esse lugar que a gente tá pisando aqui, isso aqui era um brejo, né? E desde sempre, a gente que era molequinho já fazia a diferença aqui com som, gravador, uma fitinha e tal, né? Sempre tinha uma festinha na casa de alguém, com lona, um churrasco rolando e tal. E eu estou muito feliz porque a gente está reativando os eventos, nós já fizemos inúmeros aqui. E a gente tinha dado um break e agora está voltando. Como toda a periferia de São Paulo, inclusive, tudo perigoso, né? A gente começou lá atrás, anos 70, 80, 90, sempre tinha, né? Aconteciam as tragédias e tal. Isso tem melhorado muito, né? Melhorou muito. Hoje a gente consegue fazer um evento como esse, sem ser importunado. Na verdade, eu penso muito que a arte ela é uma maneira da gente aproximar e divulgar uma outra ideia, né? Então a nossa arte é uma ferramenta de luta, né? Então o rap da gente é um rap desnaturalizando o machismo, desnaturalizando violências e numa tentativa de que, às vezes a gente marca uma palestra com as mulheres e aí vem 6 mulheres. E aí se você coloca uma caixa de som numa praça e começa a cantar um rap, junta, além de uma mulher outra curiosa que para, crianças, homens. Eu acho que a arte ela é uma ferramenta muito mais forte do que só a gente falando, só a retórica, né? A retórica é importante, acho que as filosofias, as outras maneiras de desnaturalizar isso é bom, mas o que a gente entendeu é que talvez a arte ela tem uma ferramenta muito mais importante porque ela aglutina mais gente, aproxima mais, né? Ele volta trazendo um chapéu muito louco lá na escola, olha esses vídeos, olha essas coisas. E ele fala, mano, a gente podia fazer isso aqui. A gente começa a fazer um projeto piloto com 4 escolas. A gente sai super satisfeito e a gente fala, mano, tem que crescer. Então, isso vai crescendo de 4 escolas, passa para 20, que passa para 40, que passa para 52, que hoje chega a 80. A gente percebe que aquilo que tinha na rua também é emergente dentro das escolas. As crianças querem falar. Elas não sabiam que elas gostavam de poesia. E agora elas descobriram que a voz dela pode ser poesia, que Racionais é poesia, que poesia é o que a gente sente, o resto é puro blá blá blá, como diz Nibrizante. Então, entrando nas escolas, a gente desmistifica tanto a poesia canônica quanto o poder de poesia. Então, somos poesias, fazemos poesias, vivemos pela poesia. Tem diversos exemplos nossos aqui de como a gente um ajuda o outro, assim. Só que a gente muita gente não olha para isso, né? E quanto mais a gente faz, mais exemplos a gente tem. E mais a molecada vai olhando a gente fazer, mais a molecada vai fazendo igual. Então, um exemplo que a gente costumava fazer, pra gente fazer esse evento aqui, a gente fez acho que umas 6 reuniões comunitárias. Então, quinta-feira à noite, com frio do caramba, as pessoas saíram de casa e vieram trocar uma ideia sobre o evento. A molecada, quando tem uma coisa para resolver assim, a molecada sempre fala, e aí, Jay, quando é que vai ter uma reunião pra gente falar sobre isso? Então é uma coisa que ficou, sabe? E acho que é isso, né? Onde a gente passa, a gente educa, a gente é educado. Onde a gente passa, a gente aprende e ensina um pouco. Foi assim que eu aprendi lendo Paulo Freire, foi assim que eu aprendi, então é assim que eu faço.